Estamos ao vivo, gente. Só um minutinho. E pessoal, estamos ao vivo nessa noite abençoada de sexta-feira. Vamos dar um tempinho, hein, gente, que o Instagram está notificando, né, a nossa audiência que nós entramos. Vamos dar aqui um tempinho rapidinho. Enquanto isso, eu vou dando aqui alguns avisos. Pessoal que tá entrando aí, gente, tem muita gente nova aqui chegando nesse perfil, tá? Coloca aí de onde você é, de onde que você está assistindo a gente. É muito bom, gosto muito de conhecer vocês, conhecer as pessoas, conhecer a audiência como um todo, né? Eu gosto muito de gente, de interagir, muito bom. Pessoal, essa semana foi uma semana insana, né? Foi uma semana incrível, uma semana fantástica, em que nós tivemos live a semana inteira, né? A semana inteira. Segunda, terça e quarta nós recebemos 2 alunas por noite, né? Foram 2 iluminadas por noite. Recebemos essa semana 6 iluminadas. Foi incrível. Cada um compartilhando e trazendo a sua história de vida, trazendo os seus relatos, né? Digamos assim, como que é que elas têm feito, como que elas têm implantado. Ó, São Paulo, gente, que bacana! Carmen, Juliana, bem-vinda, gente, que maravilha! Maravilha! E aí, o que acontece? Eu falo que a história do outro muitas vezes agrega pra caramba. Ó, Rose chegou aí agora, Rose que é da Libele. Rose não, Libele é de Gladys. Gladys também passou aqui essa semana, né? Seja bem-vinda, Gladys. Eu falo que todas as histórias elas compartilham, né, com a gente cresce um pouquinho, aprende um pouquinho com um, aprende um pouquinho com o outro e sempre é válido, né? Sempre é válido. Eu vou notificar aqui. Ô, gente, sabe esse aviãozinho que tem aí do lado? Manda essa live, gente. Manda essa live pros seus amigos. As pessoas saberem que a gente já entrou, né? Normalmente os que tá lá em cima é os que a gente chama os que estão no ar. É mais ou menos assim que funciona. E é uma gratidão imensa, gente, em ter vocês aqui, né? Semana que vem a gente tá aí com um workshop. Serão 3 dias de evento, serão 3 dias de muito conteúdo de muito valor, em que eu vou trazer e mostrar de uma forma bem abrangente, assim, como um todo, esse universo das velas, né? Esse universo que nós tanto amamos, que nós nos apaixonamos, digamos assim, né? Como eu estava falando, na segunda, na terça e na quarta nós recebemos iluminadas, nós recebemos membros da nossa comunidade. Na quinta-feira nós recebemos, que foi ontem, né? A Sandra, nós falamos sobre pavio. Gratidão a todos que estiveram conosco no ao vivo. Gratidão pelos feedbacks que eu recebi hoje ao longo do dia. Eu tive um retorno assim bem bacana, as pessoas elogiando, porque diz que o conteúdo foi muito bom, muito proveitoso. A troca de experiência, a Sandra tem uma experiência incrível, né? Porque ela é da área de produção. Porque muitas vezes a nossa área é uma, né? Tipo, a visão de quem faz é uma e a visão do produtor é outra, né? Os testes são diferentes muitas vezes, então é muito bacana. Acho que foi super válido o momento. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui com uma outra abençoada aí, né? Que é a Alessandra. A Alessandra, ela é especialista na parte de gestão, de montagem, de estruturação do ateliê, nessa parte que eu falo que tem gente que é mão na massa, talvez não gosta tanto, mas que é necessária, né, pra gente crescer de uma maneira organizada. É fundamental, só se cresce se tiver organização, se não tiver não vai, né, não vai mesmo.
E aí, o tema de hoje, precificação, foi escolhido por vocês, né? Eu abri na outra semana uma enquete e perguntei, gente, e aí? Aí todo mundo, pavio e precificação. Então, falei, não, então são esses temas que vai aí para essa semana de aquecimento, tá? A Alessandra já chegou aqui, já me solicitou, já vou chamar ela agora. Só lembrando, gente, que quem ainda não se inscreveu para o workshop, quando acabar aqui a live, você vai lá na minha bio, na parte de cima, lá depois, embaixo lá do meu nome, coloca seus dados e entra em um grupo do WhatsApp. Drica, por que entrar num grupo do WhatsApp? Porque no grupo do WhatsApp, você vai receber os materiais do workshop, tá? É um evento gratuito e vai ser lá que a gente vai entregar esse material. Como tem muita gente nova chegando, porque a gente está divulgando o workshop, teve muita gente hoje que me perguntou se a gente ministrava curso, se a gente tem curso. A gente tem curso sim, viu, gente? Hoje a gente tem cursos de velas, mais subnichados e divididos, tá? Eu vou falar aqui brevemente, rapidinho, para a gente já chamar a Alessandra. A gente tem o Velas Lucrativas, que é o nosso curso mais completo, né? Um curso que ele tem mais de 100 aulas, ele tem aula de venda e de tráfego como bônus, são várias receitas, é do zero ao avançado, tudo em videoaula, algumas aulas têm material PDF, é muito bacana. A gente tem um curso voltado para velas aromáticas, né? Que é o Velas Aromáticas Lucrativas, né? A gente ensina você a fazer várias receitas de velas em container e de velas desenformadas aromáticas, né? Várias massas e tal, é bem bacana. A gente tem um curso de vela de massagem, que foi até que a Ana Paula falou bastante aqui durante a live, né? Que é uma aluna nossa que ela falou que ela vende muito, o esposo dela é massoterapeuta e tal, né? É um curso pequenininho, ele é bem bacana, mas é uma receita super fácil de executar. Temos também um curso de pedra, concreto e resina, né? Essas três técnicas aí que são as técnicas que a gente fala que são as da atualidade mesmo, né? São as contemporâneas, pedra, concreto e resina. E para fechar, né, o último nível, que é o nível que eu assim até acompanho com mentoria e tal, é o negócio de aluguel, que eu ensino você a fazer as peças e implementar esse negócio de aluguel aí na sua cidade, né? Então, é esse tanto de curso que a gente tem. Eu falei que a gente vai mudar, né? A gente vai chamar Escola das Velas, Universidade das Velas, uma coisa do tipo, porque tem muita coisa. Adriana, por que tanta coisa? Porque o mercado é muito amplo, gente. É muito amplo, né? Então, coisas novas vai surgindo dentro de cada nicho, a gente vai regravando, vai atualizando e vai colocando, vai somando, né? Então, é bem bacana. É isso. Isso aqui é para todo mundo que chegou agora e tá aí assim, meio perdido, sem saber. Eu vou chamar a Alessandra aqui agora. Lê, tô aceitando. Que papo legal aí sobre precificação. Acho que ela já vai entrar. Olá! Ei, Ale, você tá boa, minha querida? Boa noite! Tô Boa bem, noite. feliz em estar aqui na casa de vocês. Gratidão, gratidão pelo aceite do convite. Eu tive a feliz oportunidade de conhecer a Ale através da irmã de Ale. Eu sou conhecida da irmã de Ale. A irmã de Ale foi minha madrinha de casamento. Não vou falar quantos anos atrás, Ale, senão o pessoal vai achar que eu sou velha. E eu não sou. Não, E aí, a gente trocando de ideia, a Ale mora na capital, cidade próxima da capital, né? Eu fui e falei assim, nossa, que bacana o material dela. E aí, quando a dor bateu, eu falei, já sei onde eu vou chamar. tá vendo que mundo pequeno é esse nosso, gente? Como é bom, né? Eu falo que o artesanato ele é uma verdadeira coxa de retalho, ele nos une, né? Independente da atividade que a gente faz dentro do artesanato. É muito legal. Sim. Ale, se apresente para nossa audiência, minha amada. Então, meninas, prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Pacheco. Eu trabalho, né? Eu tenho um ateliê de enxoval infantil, faço produtos personalizados infantis
e tem um canal que ele é voltado para a gestão administrativa e financeira dos ateliês. Eu trabalhei por mais de 17 anos aí na área financeira, em multinacionais de grande porte, sempre trabalhando na área administrativa e financeira. E aí, quando foi 2019, eu fiz essa viradinha de chave, né? O bichinho da maternidade me picou em 2014 e eu falo que nasce uma criança, nasce uma empreendedora, né? E aí eu fiquei nessa luta, né, relutante aí entre trabalhar fora e não, e a minha rotina era muito agitada. E aí, quando eu sou de uma família de artesãos, minha família toda faz artesanato, cada um de uma maneira diferente. Nem todos vivem do artesanato, mas todo mundo tem na veia o artesanato. Então, eu cresci dentro do artesanato. E aí, quando foi em 2017, eu descobri, né, a máquina de bordados e tudo, e me apaixonei, me encantei por essa parte. E decidi, né, fazer a virada de chave. Nessa época, eu fazia meu MBA na parte financeira, que era de gestão financeira, controladoria e auditoria. E aí, o meu TCC do meu MBA foi o plano de negócios do meu ateliê. Foi onde eu vi que realmente era palpável, né, e que eu poderia viver daquilo, que tinha lugar no mercado para aquilo e que tinha lucratividade essa área. E aí eu tive realmente coragem de dar esse passo e virar essa chave depois de 17 anos trabalhando só em grandes empresas. E aí em 2019 eu virei essa chave e comecei a trabalhar com o meu ateliê e graças a Deus, né, sempre como eu comecei já do jeitinho certinho, o retorno foi mais rápido, né? Entre aspas, foi dentro do esperado, mas foi mais palpável. E aí muita gente que me acompanhava queria saber o porquê, qual que era o segredo, né, daquilo. E aí, por indicação de outras amigas e tudo, eu montei o canal. Falei, então vou dar dicas, porque eu pensei assim, quem vai querer saber, né, falar de finanças, porque geralmente as pessoas torcem, né? O nariz não quer saber de finanças, quer só saber de vender, né? E esquece que a gente precisa gerir o nosso negócio. E aí eu abri, né, o canal em 2019, e aí ele foi crescendo e foi começando a ter demandas de curso e tudo, e hoje eu tô aí, né? Sou professora da parte de gestão financeira e administrativas voltadas para ateliês. Que maravilha, gente, que maravilha. Então, a sua formação é em que mesmo? Você falou rapidinho. Eu tenho especialização, né? Eu fiz MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV. E enquanto parte acadêmica, eu fiz metade do curso de ciências contábeis e aí parei. Na época, meu pai adoeceu, parei. E aí eu trabalhava com RH e aí a minha gerente na época me direcionou, falou assim, olha, já que você já fez metade do curso, pra você voltar agora, você teria que mudar de cidade e tal, faz o curso de gestão de RH. Então eu fiz gestão de RH enquanto área contábil, enquanto área acadêmica, e depois eu fui fazendo especializações. E aí fiz diversos cursos dentro da área contábil até fazer a especialização que foi o MBA. Gosta de fazer conta, hein, Ale? E tá na veia, tá? Porque aqui em casa todo mundo... E a minha filha também gosta. Ela fala que a melhor matéria é matemática. Que maravilha! Mais filho de peixe, peixinho né? É mais ou menos isso. Eu gosto. Eu sempre gostei. E quando eu fui mudar, virar a chave, eu sofri muito. Porque eu pensava assim, eu amo o que eu faço, né? Eu respirava fazer análise financeira de contratos e tudo mais o tempo inteiro. E aí, de repente, eu pensei, vou virar, né, artesã e mexer só com tecido. Eu sofri muito, né, mas eu gostava muito do artesanato também. E aí, quando veio, né, o Le Calcule, foi tipo assim, foi equilibrar tudo isso, porque hoje eu consigo fazer as duas coisas, o artesanato e a parte de gestão. Fala um pouquinho pro pessoal do Le Calcule, como é que é isso? Como é que é esse projeto? Le Calcule, o nome, né? Le por causa do meu nome de Alessandra, meu apelido de Le, e o Calcule por causa de calculador. Então eu juntei as duas coisas e ficou Le Calcule, né? Ele é um canal voltado para essa parte, né? Onde eu ensino tudo de precificação, gestão, o que a gente precisa, se eu tô tendo lucro, se eu não tô tendo lucro, que não é só vender, estoque, né? Que um grande gargalo hoje dentro do universo do artesanato, né, a gente ter muito estoque, não entender que aquele estoque parado, né, é dinheiro parado. Então eu falo dessa parte de administração, né? Lá eu não ensino nada de fabricar peças,
mais de fabricar o nosso sonho e tornar o nosso sonho real, né? Transformar os nossos ateliês em empresas lucrativas mesmo, porque é possível. O artesanato, ele movimenta mais de 50 bilhões na economia. Isso são dados de 2019, antes da pandemia. Pós-pandemia, com certeza esses números vão aumentar, porque foi muita gente que migrou, né, para o artesanato e viu no artesanato o sustento das suas famílias nesse período. Então, assim, é muito alto e é muito sofrido para a gente que trabalha na área financeira, ver pessoas, às vezes, desistindo do artesanato porque não está lucrando, e o não lucrar é porque não está fazendo bem a gestão, porque não está precificando correto, né, porque está pagando para trabalhar. Né? Uma das frases que eu mais falo, gente, não tenha medo de precificar, né? De trabalhar para o seu artesanato, tenha medo de pagar para trabalhar, né? Que é o que muita gente às vezes faz e sem perceber. E aí trabalha de segunda a sexta, de 10 às 10, né? De 6 da manhã às 10 da noite, e naquela vida desenfreada que muitas artesãs fazem, simplesmente por não fazer gestão. Então, assim, o Le Calcule, ele veio, né, com esse sentimento de querer mostrar para principalmente mulheres. A gente tem homens, eu tenho, né, artesãos lá dentro, e aí tem de todos os nichos, crochetaria, confeitaria, papelaria, de todos. Que é possível a gente viver. Eu larguei uma multinacional com salário, uma carreira muito promissora para viver do artesanato, né? Eu fiquei viúva logo depois que eu fiz essa virada de chave, né? Eu tive esse imprevisto na minha vida, essa fatalidade na minha vida. Então, assim, hoje o ganha-pão da minha família, né, da minha casa, meu e da minha filha, foi o artesanato. Então, é possível, sim, viver do artesanato, desde que a gente jogue o jogo certo, né, e faça as coisas que precisam ser feitas. Total. Ontem mesmo eu estava falando com as meninas que viver, né, construir, produzir é super possível, de maneira organizada. Né? Daqui a pouco você vai ter dentro da sua comunidade um monte de veleira, viu? Pode se preparar. Eu feliz, muito bom. Porque eu até questionei, eu falo que eu fico muito, muito triste quando eu entro numa comunidade do Facebook, por exemplo, uma comunidade aberta, em que eu vejo uma postagem lá do tipo, gente, quanto que vocês acham que vale? Ou Ale, aquilo me mata. Quanto vocês acham que vale? Né? Então, tipo assim, uma coisa é você parar e olhar um pouquinho para o mercado, porque é necessário. Você tem que saber o que está acontecendo com o seu preço, não é? Sim. Eu falo muito com as meninas assim que muitas vezes elas não podem ter parâmetro de comparação com o que eu vendo e com o que elas que talvez está começando vende, porque quem compra no varejo é uma coisa, quem compra no atacado é outra coisa, né? Assim? E aí esse tipo de comparação na parte final, ela faz dar prejuízo. Sim. Porque muitas vezes, o que ela faz? Ela faz o inverso, né? Ela compara antes e usa aquilo como seu padrão. Porque a gente precisa comparar. Nós precisamos olhar o concorrente, né? A gente precisa olhar o que produtos iguais aos meus estão sendo vendidos. Mas eu preciso saber o que eu, enquanto empresa, gasto. Porque eu posso fazer o mesmo produto seu. Nós estamos dentro de Minas Gerais, cidades diferentes. O frete que você paga é diferente. A expectativa de salário que você tem é diferente. A estrutura que você tem de ateliê é diferente. E tudo isso demanda mais ou menos, né, dentro da nossa precificação. O cliente que você vende também é um ditador de preço para a gente, porque a gente dentro do mercado nós temos diversos níveis de clientes. Vai ter cliente que vai nos procurar, né, que vai ter cliente que só procura o produto pelo preço, vai ter clientes que procuram produtos pelo valor, né, que é diferente. E aí para qual que eu vendo? Então tudo isso define. Eu falo que até a forma que você apresenta seu produto, o tipo de foto que o seu perfil, você atrai determinado tipo de cliente. Né? A sua maneira de apresentar e de mostrar, você atrai determinado tipo de cliente. Né? Então é mais ou menos por aí. Ale, a gente tem aqui algumas perguntas que o pessoal mandou. Não são muitas não, mas assim, nesse ritmo que a gente está indo, eu acho que vai dar para sanar muita coisa, né? Bom, o pessoal tem muita dúvida como diluir o frete. Né, a gente tem aluno aí no Brasil todo e basicamente a gente compra do Rio e de São Paulo. Basicamente é Rio, São Paulo, ou então nesses sites aí de fora do Brasil, um produto ou outro que não tem jeito. Qual que é a maneira correta de fazer essa diluição do frete?
Ó, o frete, a gente tem diversas formas de fazer o rateio. Vou ensinar um rateio aqui bem simplesinho para vocês, mas não briguem comigo porque tem matemática, gente. Tudo a gente tem que ter a matemática. Então, pega a calculadora, é bem simples. Por exemplo, você comprou, né, um produto ali, tem 3 itens dentro da nota fiscal. Cada item dele tem um valor, né, e a gente pagou ali R$ 30 de frete daquele produto. Então, eu tenho que, primeira coisa, saber quanto que cada produto A, B e C representa no valor total da minha nota. Então, por exemplo, se eu paguei ali uma nota de R$ 200, eu vou pegar 2 produtos, não vou pegar nem 3, vou pegar 2 para pegar um exemplo bem simples. Se eu paguei uma nota ali de R$ 200, um produto me custou R$ 50 e o outro produto me custou R$ 150, fechando 200 e paguei R$ 30 de frete naquele produto. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quanto que o produto de R$ 50 representa no valor da minha nota e quanto que o produto de 150 representa. Então, eu pego aquele valor e vou dividir pelo total da minha nota. 50 divido pelo total, 150 divido pelo total, pego esse valorzinho e multiplico por 100 para me saber o percentual. Então, o de 50, fazendo aqui de cabeça, eu sei, né, que o 50 dividido por R$ 200, ele deu 25%, porque são 4 partes, 25 mais 25 mais 25 vai me dar os 100%. E o 150 vai fechar em 75, porque a soma dos dois vai gerar 100%. Então, eu já sei quanto que representa na minha nota cada produto. Agora, eu vou pegar o valor do meu frete. Ah, paguei R$ 30 de frete. Então, o primeiro representou 25%. Quanto que é 25% de R$ 30? Ah, acho que vai dar 7 e pouquinho. 7,50, se eu não me engano aqui de cabeça. Deu 7,50. Quanto que representa 75%, né, de R$ 30? 22,50. Fechou os valores. E aí, comprei ali aquele produto de 50. Eles são 50 unidades. Então, eu tenho que pegar aquele valor de 7,50 e dividir por 50 para somar aquilo ao meu produto final, né? Porque, gente, não existe frete grátis. Por mais que eu venda e falo com o meu cliente que o frete está grátis, alguém está pagando aquele frete, no caso eu, e quando eu compro também, né? Se o fornecedor está me falando que o frete é grátis, eu estou pagando porque aquilo ali está embutido. Então a gente precisa fazer esses cálculos. É a falsa ilusão, né, que é grátis, mas está embutido. Não existe, não existe. Às vezes aqui na live fica difícil das pessoas entenderem porque a gente faz aqui de cabeça, mas lá no meu canal tem acho que um Reels explicando rateio de frete, onde eu ensino exatamente isso. Eu vou compartilhar com o pessoal. Simples, né? Porque às vezes a gente falando, né, dentro da live, explicar um cálculo, às vezes fica confuso, as pessoas falam assim, é muito difícil. Não é. 3 passinhos, muito simples, você tira isso de letra. Primeira vez a gente faz, parece um bicho de 7 cabeças, depois você vai fazer até de cabeça, igual eu tô fazendo aqui. Sim, total. É porque, na verdade, as pessoas têm que entender que ele tem que ser proporcional, né? Então, por exemplo, vamos pro nosso nicho, pessoal. Se eu comprei, por exemplo, uma caixa de pianesa, pode ser? Uma caixa de pianesa de, não sei se a caixa vem 25? 24. 24? Acho que sim. Nadia vem 24, um exemplo. E aí, presta atenção, é um volume. E aí eu comprei um pacotinho de pavio que veio junto. Eu posso só pegar e dividir por 2? De maneira alguma. Não. Né? Eu tenho que fracionar pelo valor que ele tem, que ele representa dentro daquela nota. Tem que ser proporcional, né? Não daqui a pouco o cálculo vai ficar extremamente exagerado, não vai entender por quê? Por conta do rateio. Tem gente, Ale, que já falou comigo assim, Drica, até um aluno um dia, eu pego a nota, deu 100 itens. Eu pego esses 100 itens e divido pelo valor da nota. Eu falei, gente, mas não é tudo do mesmo preço. Se tudo fosse do mesmo preço, ok. Ah, eu comprei não sei o que de um fornecedor só, que é tudo o mesmo preço. Ok, pode dividir que vai dar certinho, né? Não tem erro, não. É 100 potinhos pianesa e custou R$100, o frete é R$1 de frete. Conta simples, né? Ok. Mas o que tem que ficar na cabeça suas é isso aí, viu, pessoal? Essa divisão, ela tem que ser proporcional, ok?
E aí você deu um exemplo aí que eu achei bem legal, porque provavelmente essas duas unidades que você falou aí, né, o de pianesa e do pavio, elas têm pesos diferentes. Uhum. Então, tem diversos tipos de rateio. Eu expliquei aqui um rateio pelo valor da nota, mas a gente tem rateio também por peso, porque às vezes, por exemplo, se você comprar cera e comprar o pavio, né, com certeza a cera vai estar mais cara lá, mas às vezes vai ter produtos, igual às vezes eu tenho produtos aqui, que eles têm preços. é, que são mais altos, o produto mais leve, e mais barato, o produto mais pesado. Só que na hora do frete, o mais pesado é o que representou o maior volume. Então, a gente vai entendendo esses rateios porque a gente aplica de acordo com o que é o melhor para o nosso negócio. Porque tem Uhum. essa explicação também, tá? É porque, na verdade, a transportadora, o correio, ele não separa pra gente, ele não quer saber, ele fechou o volume ali e pronto, acabou, Isso. né? E aí a gente tem que ter o feeling Isso. e essa habilidade. Total, total, total. Ale, em resumo geral, eu sei que você não vai conseguir. Não é que você não vai conseguir, eu falo assim, igual você falou, numa live às vezes é difícil. Mas o que é o passo a passo que eu tenho que somar para eu chegar no meu preço de venda? Ó, a precificação, ela basicamente Então, só um pouquinho, Ale. Pessoal, nessa hora eu sugiro que vocês peguem papel e caneta, tá? Por mais que a gente tenha aula disso aí dentro da comunidade, dentro do nosso curso tem aula de precificação, eu explico como que é que você chega no produto final. A gente tem postagem e tudo, mas sempre é muito bom ouvir um especialista, alguém que é da área do artesanato, né? Que tá aí todos os dias lidando com isso e com vários artesãos, né? Acho que vale muito a pena. Anotem, tá? Vai lá, Ale. Então, a precificação, ela vem, e aí é o que a gente precisa entender, ela vem para mostrar qual que é a necessidade do nosso negócio. Então, eu preciso conhecer e olhar para o meu negócio, para a minha realidade. Então, o que eu preciso dentro da precificação? Primeiro ponto, meus custos fixos. Dentro dos nossos custos fixos está lá o nosso salário, que muitos artesãos, né, tira isso e acha que o salário não faz parte. Eu, dentro, né, dos meus custos de precificação, eu ensino não só calcular salário, mas calcular férias, 13º. Por quê? Porque se a gente não calcula isso, a gente não usufrui disso. A gente sabe, né, que a gente precisa parar, que a gente precisa ter esse equilíbrio de qualidade de vida. Só que se eu não tenho isso calculado e não tenho isso reservado dentro da minha parte financeira, eu vou trabalhar o ano inteiro sem férias. Eu vou trabalhar o ano inteiro sem ter lazer, né? E a gente precisa. Então, uma das coisas, né, que eu sempre falo com as meninas para colocar dentro do custo fixo é essa parte. Férias, 13º. Vocês, dentro da parte de velas, vocês não usam tanto os equipamentos, né? Igual eu trabalho na parte de costura, então eu tenho máquina de costura, eu tenho máquina de bordado, então a manutenção desses equipamentos entram dentro. Então, se você, por exemplo, vocês têm coisas que vocês vão utilizar para derreter, né, a vela. Aí não sei se vocês derretem no fogão ou se é no micro-ondas. Fogão. Então, se tem equipamento eletrônico, vocês têm que pensar que esse equipamento eletrônico demanda de manutenção, que às vezes você precisa só ter um só para isso, né? Então, isso também entra ali dentro dessa parte desses custos fixos. A gente hoje, nós utilizamos da internet para vender nosso produto. Então, o nosso celular, né, a internet do nosso celular, ela precisa entrar na conta do nosso negócio. Por quê? Porque ele é minha ferramenta de trabalho. Então, se eu pago a internet, ela entra ali. Se eu pago aluguel, né, para o meu ateliê, eu tenho um ateliê que é fora da minha casa. Então, aquele aluguel entra ali também. Então, a gente vai fazendo, né, um montinho para somar o que é o meu custo fixo. Depois, a gente vai, né, para fracionar isso dentro de uma carga horária de disponibilidade que a gente trabalha. Aí eu trabalho quantos dias por mês, né? Ou se eu trabalho é horas, né? Igual você me falou que você não trabalha todos os dias, você trabalha por demanda. Então eu tenho uma média de dias que eu trabalho dentro do mês. Olhando para o nosso negócio, a gente consegue entender. Geralmente eu trabalho, né, 15 dias no mês. Então eu tenho que pegar esse valor desse custo fixo, né, e ratear quanto que ele representa e quanto que ele representa dentro, né, do meu mês. Eu observo que o meu caso, assim como inúmeros alunos nossos dentro da comunidade, ele é assim extremamente latente, sabe? Ninguém para e fala assim, eu vou fazer vela todos os dias
de 7 da manhã a meio-dia, por exemplo. Ninguém faz isso, né? A maioria das meninas fazem por hobby, faz final de semana, faz à noite para desestressar e muitas vezes não pega ali o cronômetro e fica ali olhando quanto tempo que faz. Então eu acho que essa parte de encontrar o valor do salário para nós é o que é mais complicado. E a gente precisa, gente, mesmo que você trabalhe com hobby, por exemplo, muita gente, né, trabalha em outro trabalho, na CLT, e tem um hobby, o artesanato. E aí, o que eu falo com essas pessoas, gente? Além, né, se você não faz a precificação da sua hora ali, justa para você, além de se prejudicar, você está prejudicando todo o mercado, né, daquela pessoa que se dedica. E você se prejudica mais ainda, por quê? Porque é a sua hora preciosa, é a sua hora de lazer, que você poderia estar com a sua família, né, que você poderia estar descansando, lendo um livro, fazendo alguma coisa, você está trabalhando, né? Então, ela é dinheiro, né? Ela é preciosa. Além do dinheiro, ela tem um outro valor muito maior. Então, você não pode deixar de ignorar e pensar assim, não vou colocar minha hora, minha mão de obra, porque eu faço só por lazer. Não, ela precisa ser precificada. Em todo trabalho que a gente faz, em qualquer produto que a gente fabrica, tem a nossa mão de obra, né? E aí dentro do artesanato a gente tem essa peculiaridade. Dentro da área que eu trabalho também tem isso. Nem todo mundo trabalha de 8 a 5 igual é numa CLT normalmente, né? A gente trabalha às vezes por demanda, né? A gente trabalha, vai ter semanas que a gente vai trabalhar muito, vai ter semanas que a gente não vai trabalhar, vai ter meses que, né, que tem um boom ali, vai ter meses que não. Porque tem essa sazonalidade, mas a gente precisa entender e olhar para esses números, porque eles precisam estar dentro da nossa precificação. Tem que ter uma média, né, Ale? Um equilíbrio, uma média. Tem alguma dica que você dá, assim, pra gente encontrar essa média, esse equilíbrio, Ale? Geralmente o que eu falo com as meninas, gente, é cronômetro, né? Tipo assim, olha, entrei para trabalhar hoje, então tá, minha semana eu trabalho de segunda a sexta, eu não trabalho sábado e domingo. Entrei para trabalhar segunda, coloquei o cronômetro, quantas horas eu trabalhei, né? E aí é cronômetro de celular mesmo, eu posso marcar no papelzinho, entrei 8 horas, parei porque eu tive que fazer comida, parei, voltei 3 horas da tarde, saí para buscar a criança, somei ali uma semana. Fiz esse acompanhamento ali durante um mês, eu já tenho uma média de tempo que eu trabalho. E aí, em cima disso, eu vejo, essa é a minha rotina mesmo, né? E aí eu começo a adotar isso como a minha rotina. Porque se a gente não fizer isso, gente, a gente não consegue. Né? Anotando, você cria inteligência, né? Você vai saber identificar. E vai vendo qual que é a sua real necessidade. Porque, às vezes, a gente que trabalha dentro de casa, a gente para toda hora, né? E quando eu paro toda hora, às vezes eu perco um pouco de produtividade por parar. Quando eu anoto, eu começo a ver qual que é o meu período. É de manhã, é de tarde ou de noite que eu consigo ser mais produtivo, que eu entro para trabalhar e faço mais. E aí eu começo a olhar para aquele horário como o meu horário de trabalho. Porque eu sei que, por exemplo, de manhã eu tenho criança para levar para a escola, eu tenho comida para fazer, eu tenho casa para arrumar, eu tenho não sei mais o que para fazer. E aí eu não consigo dedicar porque toda hora eu tô parando. E aí eu crio blocos de horário. Olha, então a minha rotina, o meu padrão de trabalho vai ser: de manhã eu cuido da casa, na parte da tarde eu trabalho, na parte da noite eu cuido da família. E aí eu vou vendo, né, qual que é o meu horário de maior produtividade, que eu paro menos, porque eu trabalho mais focado. Porque quando a gente consegue trabalhar mais focado, financeiramente, rende, gente. É muito mais satisfatório, né, do que eu ficar o dia inteiro parando toda hora. Tem essas questões. Eu falo isso dentro do curso, sabe? Eu falo, gente, veja qual é o melhor horário para você. Não significa que eu trabalho de manhã, que você tem que trabalhar de manhã ou vice-versa. É o melhor horário para você, para sua casa, para sua rotina. Parou, foca naquilo ali. É igual assim, por exemplo, muitas vezes a gente começa a fazer uma peça, por exemplo, eu já consegui esse discernimento, esse feeling, assim, por exemplo, hoje eu tenho isso para fazer. O que eu faço? Eu começo a fazer aquele que vai demorar a secar mais, vai demorar, começo primeiro e vou fazendo as outras coisas. Rende, que é uma maravilha. Rende, que é uma maravilha. Porque dá tempo de eu voltar, corrigir retração, eu volto, desenformo e eu consigo dar acabamento. Se eu deixei para começar ele quase no final, quando eu já estou quase parando, isso não acontece, né? Então, esse tipo de inteligência, ela vem com fazer, né, gente? Vocês vão
adquirindo esses macetes, mas vale muito a pena, e eu falo muito disso. Produtividade é vida, gente. A gente precisa, né? Não é à toa que dentro das indústrias tem ali, né, as linhas de produção em escala. Por quê? Porque isso reduz os custos, né? Facilita a nossa vida. E principalmente pra gente, que muitas de nós trabalhamos dentro de casa, né? Que eu acredito que é a realidade também das meninas que trabalham com velas, né? Trabalham mais, ou mesmo que tenha um ateliê fora, né? Mas você tá muito voltado para as suas atividades em casa também. Então, assim, a gente precisa ter esse padrão de organização para a gente conseguir ser mais produtivo em tudo. Porque senão a gente começa o dia, roda igual a pata, no final do dia a gente não faz nada. E tá cansada. A sensação de, nossa, parece que eu não fiz nada. E fiz tanto. Né? Então, Total. assim, a gente precisa entender isso. Outro ponto da precificação que é importante, que é a nossa parte, né, dos custos variáveis, que é a matéria-prima que a gente usa, né? E aí, gente, matéria-prima entra desde daquele cheirinho que você coloca ali na embalagem para levar, do papelzinho que você coloca, da tagzinha, né? Tudo que compõe a composição do seu produto final que o seu cliente vai levar para casa, ele tem que ser fracionado ali dentro daquela matéria-prima. E aí, quando a gente vai precificar, é o que eu gasto para aquela unidade de peça, né? Independente se eu tiver comprado um pacote com 100 unidades de pavio, dentro daquela peça eu gasto só um, então eu só tenho que colocar um ali. Então essa parte, eu acho que a maior parte das meninas já fazem isso muito bem, né? Porque todo mundo sabe listar exatamente, né, o que gasta ali. Às vezes peca em não colocar tudo, né? A embalagem, o saquinho plástico, a sacolinha que vai aquela vela, a cartinha, né? Às vezes a gente não considera esses pequenos, porque a gente acha, isso é só 5 centavos, Alessandra. Mas 5 centavos numa pecinha pode não parecer nada. Mas 5 centavos na quantidade de peças que você faz por mês, na quantidade de peças que você faz por ano, né? Faz uma grande diferença. Então, se é custo, né? Se faz parte da fabricação do seu processo, ele tem que entrar. Então, né, a precificação, ela fecha nesses pilares aí, ó. Custo fixo, nossa mão de obra, custo variável e o lucro, que é o último que a gente coloca. E quando a gente entra aqui dentro do custo variável, a gente não pode esquecer, por exemplo, quais que as plataformas que eu vendo. Dentro das plataformas que eu vendo, eu tenho custo sobre a venda. Eu pago ali percentual sobre aquela venda. Ele precisa entrar dentro da minha precificação, porque senão ele vai diluindo o meu lucro, se eu não coloco. Ah, eu vendo, mas eu vendo com maquininha, Alessandra. A maquininha, ela tem taxa, né? Ela tem um custo ali dentro. Ela precisa entrar dentro da nossa precificação. Então, às vezes a gente não percebe esses pequenos detalhes, não coloca, e aí no finalzinho, né, vai diluindo e levando embora, né, o nosso resultado financeiro por causa desses pequenos detalhes. Ah, é 10% da maquininha, ah, é 12% do marketplace que eu coloco. Então, tudo isso precisa entrar dentro da nossa precificação, pra gente chegar, né, num preço de venda. E o preço de venda, gente, ele tem que ser bom para você, cobrir os seus gastos, e ele tem que ser bom para o seu cliente também, né? Então, ele tem esse equilíbrio, ele nunca é um só. Às vezes a gente fica querendo vender muito barato para vender, né? E aí tá tendo prejuízo, tá deixando aqui, ó, a gente, ou então a gente tá vendendo muito caro e tá esquecendo, né, que o preço bom tem que ser para os dois, porque aí quando tem esse equilíbrio, a gente consegue vender e aí viver realmente do nosso artesanato. Eu brinco muito com as meninas, eu falo assim, tá justo? Observe se tá justo. Você compraria? Você acha que tá justo? Eu acho que essa inversão, se você fosse o consumidor, ela tem que acontecer. Tem, precisa, né? É necessário. Hoje a gente vive num mundo muito que as pessoas querem só ganhar, né? E é tão bom quando os dois conseguem ganhar, né? A gente consegue ter produtos excelentes, produtos de valor, que os dois vão ganhar, tanto você quanto seu cliente, né? Então a gente consegue, se a gente precisa. E aí o grande segredo, a grande sacada da precificação é isso. Você conhece todo o seu custo, você olhou para tudo isso, depois que você chegou no preço de venda, que você vai olhar
o seu concorrente. E aí você vai olhar, né, quanto que produtos iguais àqueles que eu estou fazendo estão sendo vendidos no mercado. Eu tenho ainda flexibilidade para aumentar ou não, né? O meu está muito além, o que eu preciso? Então, se o meu está muito além, né? O que dentro da minha precificação está pesando isso, o que eu posso fazer? Ou então, o que dentro do meu posicionamento eu posso melhorar para que eu consiga vender mesmo com esse preço além? Porque a gente não precisa ser o mediano do mercado, né? Nem o menor, nem o maior. A gente que escolhe. Eu quero ser, né, o que vende mais caro, o que vende mais barato, que os clientes me procuram só por preço. Né? Eu procuro que os meus clientes me procurem pela qualidade dos meus produtos, nunca pelo meu preço. Então, quando eu vou fazer a minha... Como é que é? Aquele ditado, né? Quem vem por preço vai, né? Gente, quem procura a gente, decide comprar da gente por causa de 50 centavos, ele te troca também por causa de 5 centavos pelo seu concorrente. Ele não é um cliente fiel, né? Ele vai te trocar. Então aí vai, né? Olha pra você ver, a gente levanta o que é os nossos gastos e aí depois vem outras áreas da gestão, que é o marketing, o posicionamento, né? É a gente se posicionar dentro do que a gente quer vender para o cliente que a gente quer vender. Qual que é a sua opinião, Ale, sobre essa questão que muitas vezes para facilitar a gente fala assim, vezes 3, calcula vezes 3. Pega ali o valor cheio do produto ali vezes 3. Eu até brinco com as meninas que uma vez, vou contar um pouco da minha história, né? Eu levanto todo o curso todinho e aí tem uma parte que é muito difícil de calcular, que é, por exemplo, gás. Você não sabe quanto tempo que fica, porque vai ser de acordo com o que você usa. Algumas coisas, assim, que é muito difícil colocar na ponta da caneta, inclusive o tempo que eu trabalho. E aí, eu falei assim, não, peraí. Essa segunda vez vai ser pelos custos variáveis, as coisas que são difíceis de calcular. E a terceira vez vai ser pelo lucro. Então, de forma simplificada, comecei a executar desse jeito, fiz uma consultoria no Sebrae. Quando fomos jogar assim na planilha, tava batendo o negócio direitinho. Eu falei assim, eu sei que isso não é certo, porque também se eu fizer o primeiro cálculo errado, já não vai dar certo, né? Todos os outros vão sair errado. E tem uma outra coisa também que é muito importante, que a gente tem que levar em consideração no nosso mercado, que eu já deixo aqui logo também, que na sequência você já responde, que é, por exemplo, tem containers de vidro, que eu não tenho nenhuma aqui, que eles são muito caros. E se, por exemplo, eu pegar o valor dele e triplicar, a peça vai ficar muito cara, né? Então, por exemplo, eu falo, embalagem e esse tipo de peça é vezes 2. O que vai ser vezes 3? Massa, cera, pavio, essência. Mais ou menos assim. E foi o quê? Uma forma que a gente encontrou na prática. Na prática mesmo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Ale. Então, o que acontece? Pra gente, né, que é da área financeira, é uma dor quando a gente escuta isso. Por quê? Vai ter negócios que pode ser factível mesmo de você fazer por 3 e na hora que você colocar na planilha vai dar certo, ok. Mas a grande maioria não vai dar. Não dá. Então, e aí, eu até na minha aula do meu curso, eu trago um exemplo desse, que eu mostro para as meninas, que pego lá o que gastou dentro do material de uma confecção de uma bolsa, se eu multiplicar por 3, ele não paga nem a hora de trabalho. Então, a gente precisa ter, né, essa noção, porque vai ter coisas que às vezes vai ser factível de fazer isso, mas a grande maioria não. Então tem que tomar muito cuidado com esse multiplicar por 3, porque às vezes a gente vai levar um prejuízo feio, né, em relação a isso, né? Ainda mais se for levar em consideração o exemplo que você deu, que o que é mais caro é a mão de obra em si e não o produto. Que demora para ser feito. Exatamente. Tem alunas minhas... E não é o nosso caso, Ale. Pois é, então assim, depende, por isso que é importante a gente conhecer o nosso negócio, porque cada negócio tem a sua particularidade. Tem alunas minhas que falou assim depois, né, que começou a adotar e fazer as práticas da precificação, ela falou assim, Alessandra, eu tinha produto meu, que eu entregava o produto, ainda dava mais R$10 pro cliente, porque eu tava levando prejuízo para ele levar. Nossa. Ou seja, eu tava tendo R$10 de prejuízo a cada pressa.
Então eu dava o produto mais R$ 10 para ele. E estava achando que eu estava vendendo muito daquele produto, que eu estava ganhando, e no final eu não conseguia tirar meu salário, eu não conseguia ter resultado. E aí quando eu fui ver na ponta do lápis, eu vi onde que eu estava errando. Então hoje eu vendo menos desse produto, porque eu ajustei o preço, mas eu ganho mais. Então assim, é conhecer o nosso negócio. Né? Então, assim, vai ter coisas que vai dar. Eu, como parte financeira, eu nunca vou falar com vocês multiplique por 3. Eu sempre vou falar com vocês, conheça o número do seu negócio. Né? Veja qual é a matéria-prima, veja qual que é a sua mão de obra, né? Qual que é a sua necessidade de salário, principalmente porque a mão de obra é a que mais pesa. Né? O capital humano é o mais importante dentro de qualquer empresa e dentro do produto artesanal não é diferente. Né? Porque principalmente de vocês, a máquina não substitui a habilidade que vocês têm, né? Você faz curso, você agrega valor, tudo isso faz parte da composição do seu preço, né? Você está ficando mais robusta cada vez que você, né, agrega conhecimento dentro de um curso que você compra, que você faz, e aí depois você traz novas técnicas ali para o seu produto, aquilo dali também faz parte do seu preço, né? O seu conhecimento, a sua maturidade enquanto empreendedora ali, né? A gente começa como estagiário, né? E aí vai crescendo, vou virando técnico, vou virando especialista. Então, tudo isso vai aumentando o nosso salário também dentro do processo artesanal. E a gente precisa entender isso, né? Porque a maior parte é o capital humano, não é a matéria-prima. E existe, assim, uma margem mais ou menos que você indica para esse percentual do nosso lucro? Porque muitas vezes a gente tem essa dúvida também. Peraí, e quanto eu vou pôr de lucro? O que é justo eu colocar de lucro? Como que é isso? Olha existe só. um parâmetro? Na verdade, eu recebo muito essa pergunta. E eu sempre falo com as meninas o seguinte: tem empresas, tem nichos de mercado, né, que tem muito delimitado ali, porque depende, né, do custo total que a empresa tem, dos gastos que ela tem, né, de lucro. Dentro do nosso artesanato, a margem de lucro, ela gira em torno de 15% a 30%. Vai ter produtos que a gente consegue colocar muito mais, vai ter produtos que eu vou conseguir colocar ali no limite dos 15%. Mas isso é quando eu faço uma precificação que está todos os insumos dentro do meu preço. Se eu não faço uma precificação que está com todos esses insumos, eu vou ter margem de lucro muito maior. Quando você pega uma precificação e faz ela, né, toda ali na ponta do lápis, colocando tudo que realmente você gasta para produzir, você vai chegar numa margem final não tão elástica. Você vê que ela é menor, mas ela está cobrindo tudo que você precisa para produzir. Então, dentro, né, dos estudos que tem de contadores, mas dentro do produto artesanal ele varia ali de 15% a 30%. Lógico que vai ter peças que você consegue muito mais, vai ter peças que você consegue muito menos. Mas aqueles lucros que a gente vê às vezes pregando de 300%, 400% dentro de uma peça, quando você consegue colocar um lucro desse dentro da sua peça, você tem que ter duas atenções. Primeira, se o seu produto, né, ele tem um valor agregado no mercado sensacional, parabéns, você tem um produto de muito valor, né? Ótimo. Mas você precisa olhar se você não está deixando de colocar pontos importantes dentro da sua precificação. Porque às vezes, quando a gente tem essa margem muito grande, eu estou deixando de colocar insumos que são importantes e que precisariam estar ali dentro da minha precificação. E aí eu tenho um falso lucro, né? Falso percentual. Porque o percentual de lucro também, gente, uma coisa que eu friso muito. O percentual de lucro que a gente coloca na peça, ele não é o lucro do nosso negócio. O lucro do nosso negócio, ele é feito com a gestão do que eu vendo com o que eu gasto. E aí o saldo disso daqui que vai me falar se eu estou tendo lucro ou não. Porque às vezes, né, eu tenho ali percentuais de lucros bem legais nas minhas peças, eu vendo muito, mas eu gasto muito também. E aí eu não tenho esse controle, e aí no final do mês, ao invés de eu ter lucro, eu estou tendo prejuízo, eu estou pagando para trabalhar. Então a gestão que faz o resultado do lucro. E aí, lucro da empresa, eu posso ter lucro de 100, 200, 300, vai depender do tanto que eu faço essa gestão. É diferente do lucro da peça. Então, quando a gente fala de percentual para peça, a gente não tem tanta essa elasticidade que muitas vezes a gente vê se pregando no mercado,
Tem essa questão. Tem empresas, Maravilha. né, que é 5%. Que é 5% que elas conseguem. Por quê? Porque são empresas que têm uma demanda de negócio muito alto, que o custo do seu negócio é muito alto, e aí esse percentual ali é pequeno na peça, mas ela ganha na venda. Elas ganham muito. Essas grandes empresas varejistas, elas não têm um percentual muito alto ali no produto. Elas têm no ganho total, porque é o ganho total que vai falar se eu estou tendo lucro ou não. Total. Agora, assim, você falando isso aí, eu consegui identificar uma coisa, assim, que já aconteceu comigo e as meninas dentro da comunidade. De somar e falar assim, nossa, tá ficando caro o custo. Por quê? Aí a gente levanta, tá comprando caro. Tá comprando caro. Gente, comprar, quando a gente começa, né? Por isso que é importante, eu sempre estimulo as meninas, façam o seu CNPJ, né? Dê esse passo de formalização do seu negócio, né? Busque conhecer, porque o benefício de se fazer o CNPJ, ele vai além, né? Às vezes as pessoas só pensam, mas eu vou pagar para o governo, né? Uma taxa. Não, gente, você vai ganhar também, né? São várias coisas que a gente ganha com isso. Uma delas é conseguir comprar direto do fabricante. Eu aqui consegui reduzir mais de 30% no custo das minhas toalhas, que é a minha matéria-prima mais alta aqui dentro, comprando direto do fornecedor. Ao invés de, e hoje esse percentual de 30% ainda está maior, porque com essa pandemia, os valores, né, subiram, foram lá para cima. Então, e por que eu consegui isso? Por causa do CNPJ. Então, assim, não tenham medo de dar esse passo. É um valor muito pequeno que a gente paga, muito simbólico. E além disso, ainda tem, né, para quem é mulher, se for engravidar, tem licença maternidade. Se adoecer, você tem, né, a licença de saúde. Se você machucar, acontecer algum acidente aí, né, dentro do seu processo, porque a gente não está isento disso também, pode acontecer. Né? Nós temos onde recorrer. Então, assim, é um valor muito pequeno e os benefícios são muito grandes. Então, vale a pena dar esse passo, né, de profissionalização do nosso negócio. Maravilha, maravilha. Acho que faz parte, né, Ale, do crescimento como um todo. É o que nós falamos desde o início da live, né? A organização é que vai, e a gestão é que vai fazer seu negócio crescer e desenvolver, né? Sim. Acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui se ficou alguma... Ah, tá. Tem só mais uma pergunta aqui. Como fazer essa diferenciação e essa precificação quando eu estou trabalhando com varejo e com atacado? O cliente me pediu uma peça e o cliente me pediu não sei quantas peças. Como é que vai ser isso? Nessa parte é muito importante você entender o seguinte, principalmente vocês que são da vela, que é artesanal, porque no meu caso, por exemplo, aqui eu tenho máquina, né? Se eu, por exemplo, for produzir mais, eu ponho 2 máquinas para trabalhar, ela é eletrônica, eu consigo, no mesmo tempo de 30 minutos, soltar 2 produtos. Vocês têm que entender qual que é essa capacidade produtiva que você tem ali, porque a gente tem um limitador dentro dessa capacidade para vender no varejo e no atacado. E aí, às vezes, a gente quer comparar o varejo atacado da indústria. Na indústria, eu pego uma maquininha, coloco um monte de coisa aqui dentro, aperto um botão, ela me sai 300 unidades. No mesmo tempo, se eu colocar aqui um monte de coisa, apertar o botão e programar, ela me sai 100 unidades. No produto artesanal, a gente não tem isso. Então, a gente precisa entender qual que é a minha capacidade produtiva para fazer. E aí, por exemplo, me pediu uma unidade. Uma unidade eu gasto quanto tempo? Para fazer 30 unidades, eu consigo fazer pelo mesmo tempo da uma unidade? Aí eu tenho margem para diminuir. Se eu não consigo, porque, por exemplo, roupa, aí eu vou fazer só esse exemplo da roupa para vocês tentarem, para tentar explicar. Por exemplo, a roupa, eu só tenho uma mão, uma máquina. Eu posso ter 10 máquinas, só tenho eu, então só vai sair uma roupa ali naquele período. A não ser que eu tenha mais gente. Então, a mesma coisa de vocês. Vocês conseguem, dentro, né, da mesa, fazer várias peças numa mesma hora. Né? Então, aí você tem que entender essa capacidade produtiva para você conseguir saber qual que é o seu limite ali para você reduzir. E aí você tem que ter a precificação de uma, né? Você tem que ter a precificação de uma e ver quanto que dessa uma, se dentro desse mesmo tempo aqui, dessa uma, você consegue produzir quantas unidades para você conseguir ter essa margem. Mas basicamente é esse olhar que a gente tem que ter. Eu amo parar e produzir no atacado. Quando eu recebo assim uma encomenda, sei não sei o que, amo.
Porque eu faço processo de produção e eu faço muito em pouco tempo. Onde a gente ganha. Sim, total, é muito bacana. Eu gosto demais. Ale, que esclarecedora essa live, viu? Que conteúdo, gente! Ah, que Que legal. E maravilha, assim, momento riquíssimo. sempre tomem cuidado com essa parte, porque às vezes a gente se compara muito com máquina, né? E aí quer reduzir muito o nosso preço de atacado. E o nosso produto artesanal, gente, ele não é se comparar da fábrica. Ele não pode ser se Sim, equiparar da fábrica, né? Então a a gente tem gente que tem que valorizar, né? É. Por mais que vai ser um Pessoal, pouco mais barato, mas ele não vai ser nunca tão mais barato do que o que é na fábrica, não. sim, eu tive logo no início uma cliente ou duas. Ah, ali no supermercado tem uma velhinha assim, que é aquela rixozinha da China. Pode comprar lá. O meu produto é diferente porque eu faço assim, assim, assim. Olha o que eu uso, é isso, isso, isso. Então é diferente, né? É. Então Não, eu não recebo tem gente aqui que comparação. fala, se eu tiver a toalha, fica quanto a peça? Eu reduzo o valor da toalha, Uhum, mas nada. mais Eu não nada. modifico o meu trabalho. E ainda tem o risco ainda de eu danificar a peça da cliente, ainda ter que arcar com isso. E aí Sim. eu não reduzo o valor total da toalha por causa disso. Pessoal, olha, eu tenho um risco, né, de danificar sua peça. Eu não sei qual que é o valor sentimental que ela tem para você, né? Bacana. Ale, nesse momento, pessoal, nesse momento eu vou abrir os comentários, porque se tiver alguma dúvida assim bem pontual, a gente responde e finaliza, porque eu tenho que salvar essa live, esse conteúdo riquíssimo. Deixa eu abrir Ah, aqui. Adriana, a semana que vem eu vou vir com um monte de rios e um dos rios que eu vou vir ensinando é calcular o gás. Que foi até as meninas da confeitaria e agora você falou, né, no finalzinho aí você falando do cálculo do gás e tudo. Tem uma fórmula matemática para a gente calcular o gás, que não é tão Que difícil assim. E aí eu vou fazer maravilha! rios essa parte e acredito que vai agregar aí para Show! vocês. Acabando a live, Ale, eu vou deixar o seu arroba, porque aí o pessoal vai lá te seguir, né? Conteúdo muito bom. Pessoal, enquanto a gente vê aí se alguém vai deixar a pergunta ou não, a gente vai fazer um print. Vamos fazer um print? Ontem, Vamos. anteontem, eu esqueci desse print. Depois eu fiquei, nossa, chateada. Vou lá, gente. Aí vocês vão marcar a gente, tá? Vou fazer também. Se tiver meninas aí, né, que me seguem, que não seguem a Adriana, comecem a seguir. É só ir na setinha aí em cima. Vela, gente, é muito legal pra gente dar de presente dentro dos nossos produtos, né? É um mimo que a gente pode dar também. Então é interessante Sim. fazer o curso da Adriana, aprender e a gente colocar isso também, né? Como um mimo ali para os nossos clientes. Eu vejo que as áreas, os trabalhos manuais, eles estão assim muito se completando. Esses dias conversando com uma aluna que está começando a fazer crochê, eu falei com ela, fulana, faz as bolsinhas para colocar seus containers, que eu acho que ela, bacana, tô pensando nisso. Quem faz macramê do mesmo jeito. Quem costura, a gente compra a vela, às vezes ela vem no saquinho de algodão cru, né? Então é necessário, né? Uma coisa completa a outra. É bem bacana. Live excelente, gratidão, gente. Alguém colocou assim, porque tudo vem em lote. Lote? Não entendi. Nem eu. Depois, se quiser mandar pra gente por direct, né? Aí a gente consiga entender. Como achar? Ah, isso aqui a gente já falou. O valor unitário de cada produto, a gente já falou já. Eu acho que é isso. Pelo que tá aqui, eu acho que é isso. Pessoal, qualquer dúvida também, vocês podem me mandar no direct, que o que eu souber eu respondo. O que eu não souber, Ale, salva aqui. Com certeza. Já podem pedir, sim, com certeza. Suas considerações finais, minha querida, pra gente finalizar a live, pra não perder. Olha, gente, eu quero agradecer, né? Estou imensamente grata mesmo por participar aqui com vocês, muito legal. Me coloca à disposição, tá, meninas? Podem me procurar, podem me mandar pelo direct, maratonem lá, né? Tem muita live, muito reels, muito conteúdo,
de ensino mesmo, sabe? Dessas coisas que eu falei aqui com vocês, lá eu ensino no quadro. E aí fica às vezes mais fácil de vocês pegarem, né? E precisando, eu estou às ordens. Depois também Você quero tem te um levar curso, lá né, no Ale? Gestora do meu ateliê, é isso, não é isso? Tem até alunas aí, elas falam, hashtag GMA, que é um curso voltado Bacana. mesmo para gestão de ateliês, onde a gente aprende A toda essa nossa parte aqui é financeira. hashtag Bora Iluminar. Ah, que lindo! É Ó, esse aqui, ó. que A gente lindo! tá aí com essa missão, Ale, de levar luz e alegria para casa e para a vida das pessoas, né? Nós começamos esse projeto no início da pandemia, em que encontrei assim um monte de mulher que estava assim sofrendo muito, né? Um período muito Sim. difícil que a gente passou e está passando ainda, está finalizando em nome de Jesus, né? Mas É. enfim, aí vestimos essa camisa, né? Do hashtag Bora Iluminar e é esse aí que a gente leva. Olha Ah, lá. que lindo! Muito legal, muito Pessoal, nós interessante. estamos caminhando para o final, porque a gente tem que salvar essa live. Eu gostaria de deixar aqui o convite para todos. Semana que vem, o workshop das velas lucrativas serão 3 dias insanos de muito conteúdo, onde eu prometo nesses 3 dias trazer uma visão panorâmica como um todo nesse mercado nosso de velas e algumas receitinhas, né, gente? Algumas receitinhas que tem que ter, né, Ale? Todo mundo adora. Adoro. Eu falo que por mais que a gente ensina e que a gente vê, a gente sempre quer aprender e ver o outro fazer. E eu gosto de trazer, eu falo tudo, ensino todas as dicas, tudo muito prático, né? E aí, quem não fez a inscrição ainda, na bio do meu Instagram tem o link, você faz a inscrição, vai para um grupo do WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp a gente vai mandar materiais, tá? Então é isso, tá aí o convite, pessoal. Não esqueçam. Começa segunda, vai ser 3 dias, segunda, terça e quarta, às 19h30. Ale, Estamos eu ligadinhas. só tenho te agradecer, Ale, gratidão. É E isso. estou louca pra viajar e aí te ver, te dar aquele abraço assim de perto. Isso Eu acho que nós estivemos juntas em São João, que eu tava até grávida de Ágata, assim, no sítio dos meninos. Eu acho que você devia estar. provavelmente, porque eu tô sempre lá. Eu dancei quadrilha com barrigão, assim, imenso de Ágata. A Ágata agora tá com 2 anos e meio. Foi incrível, foi incrível. Eu falei que eu tô louca pra ir lá. E indo aí, com Até quem certeza. sabe se a gente vai conseguir, né, fazer essa Não festa é? que nós estamos com saudade. Demais! Amo, amo. Gente, aglomeração, bagunça, confusão, adoro. Verdade. Gente, boa noite, beijos de luz, hashtag Bora Iluminar. É isso mesmo. Até mais. Até mais.